Boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, como vocês estão assistindo. Sejam bem-vindos a mais um MissariaCast. E hoje, especial de sexta-feira 13, por que não falarmos sobre medo, uma das emoções básicas que está presente na vida de todo mundo. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio. Vamos hoje agora falar um pouco sobre medo. Bem, deixa eu ajeitar aqui. Bem, a abertura já está feita. Vamos para o nosso papo. Deixa eu ajeitar aqui. Medo. Hoje é bom que o tema é curtinho, já fixado. Bora lá, galera aí que tá vendo a gravação, já deixa a curtida já. Aproveita, segue o canal aqui do YouTube. E é isso. Medo. Bem, por onde começar a falar sobre medo, né? O medo, ele é uma das emoções básicas do indivíduo, de qualquer ser humano, e ele é super mega importante. Por mais que as pessoas muitas vezes vejam o medo como algo negativo, mas você não estaria aqui se não fosse o medo, certo? Porque o medo é primordial ao indivíduo. O medo, ele vem geneticamente com a gente. Certo? Existem até alguns medos que algumas teorias da psicologia e outras áreas debatem muito, que são aqueles medos por exemplo, de cobra, sabe? Que parece que é natural a gente ter medo de cobra e é como se isso viesse já incrustado. Então, algumas pessoas vão falar teorias de como existem figuras que sempre existem em todos os contextos da humanidade, sabe? É quase como se fosse algo único para qualquer cultura, qualquer povo. Hoje em dia a gente é muito mais conectado, globalizado, mas antes disso já era possível da gente ver algumas referências em diferentes locais do mundo através da história, que eles meio que tinham explicações idênticas, tá? Mas tá, de onde eu quero trazer isso? Porque eu tô falando isso tudo. Imagina o Luiz. O Luiz, ele é o seu antepassado, seu tataravô de milhares de anos atrás. O Luiz tinha um irmão chamado de Cláudio. O Cláudio nasceu sem medo. Sim, o Cláudio nasceu sem medo. O Luiz, o cara mais medroso. O Cláudio e o Luiz gostavam de sair de manhã, lá na sua vida adulta, né, nos seus 14 anos, porque a gente sabe que eles mal chegavam aos 30. Mas aí o Cláudio e o Luiz saíam para caçar, né, sustentar suas famílias aos 14 anos. E eles, então, às vezes olhavam assim uma região e ficavam, ok, será que ele é perigoso? Só que o ponto é, o Cláudio não tem medo. O Cláudio foi loucamente para lá e o Luiz, rapaz, vai não. Não vai. Um leão vai te pegar. Vai sim. O que aconteceu? Cláudio faleceu. E Cláudio ainda não tinha descendentes. Então esse gene do Cláudio que não tinha medo, nunca foi passado adiante. Vocês estão entendendo a ideia? Cadê o Luiz? O Luiz voltou para casa. O Luiz desviou a rota ali, caçou algum animal, um cervo, levou para sua família. Opa, vamos fazer um filho hoje. Então, o Luiz teve a sua genética do medroso passada adiante. Podemos colocar nessas palavras, tá? E aí o ponto é, o Luiz, que era um cara que buscou sobreviver, ele acabou passando isso adiante e nós, naturalmente, como descendentes do Luiz, tá? Então, somos aí meus primos, todo mundo aí por causa do Luiz. Naturalmente, começamos a também entender o medo, só que muitas vezes ele acaba se ampliando um pouco mais. Nem sempre o medo ele vai ser por algo real. Ele tem ali a função de alertar tanto o perigo como também a coisas que podem incomodar a gente, tá? Não precisa ser exatamente um perigo mortal que a minha vida vai acabar. Mas o medo ele é negativo muitas vezes quando ele paralisa. Se o medo ele nos alerta para algo e faz com que a gente tome decisões que vão ser mais seguras, certo? Ok, perfeito na verdade, sabe? Ele está cumprindo a função dele. Mas quando esse medo ele surge em um momento ali e na verdade ele acaba alertando, por exemplo, para um pensamento. Você teve um pensamento de uma situação que pode vir a acontecer e você ficou com medo daquilo acontecer. Peguei uma fita que eu estava usando para prender minha lâmpada aqui, meio vermelha. E vou pegar minhas canetas. O ponto é que o medo
nem sempre ele vai ser tão útil. Só que o que você faz com ele, o que você faz a partir dele é que vai importar, certo? O medo, ele faz parte da gente, mas ele não define quem é você. Se você é uma pessoa muito, muito medrosa, eu vou estar mais até falando pra frente sobre fobias, mas talvez foi um mecanismo que você foi encontrando na sua vida como forma de evitar sentir algo, evitar passar por alguma situação ruim. E o medo muitas vezes é o que, por exemplo, leva a gente a dirigir de forma mais segura, não arriscar tanto, sabe, seguir as leis. Isso é bom. Só que o medo também, às vezes, ele pode nos paralisar em momentos que a gente deveria estar agindo, certo? E não precisa sempre ser algo que coloca a gente em risco, mas é interessante, né, como pensamentos conseguem passar a mesma imagem como se a gente tivesse um leão à nossa frente. Um pensamento, algo que você criou, tá? Às vezes com quase nenhum embasamento, e a gente vai falar um pouco sobre isso quando for discutir um pouco de estratégias para falar do medo. Talvez você tenha criado medo de algo que nem existe. Você tenha criado medo de algo que só surgiu para você na sua mente e que está te paralisando, está impedindo você de ir adiante. E eu pergunto, será que realmente esse mecanismo do medo que foi passado de gene em gene, nossos antepassados, ele tinha essa função? Ou será que a gente meio que foi se adaptando e buscando formas de lidar com medo bem ruins? Porque assim, explicando, peguei até aqui uma explicação mais neurofisiológica, tá? O mecanismo que vai regular essa parte neurofisiológica ali no medo, principalmente neurológica, é o hipotálamo, tá? Ele fica bem no meio. Se a gente cortar, ele fica redondinho assim, ele fica um pouco abaixo daqui, por aqui, é mais no meio, tá? Não é dessas regiões mais externas que a gente costuma ver. Mas o hipotálamo, quando ele é ativado por uma situação, por um pensamento, por exemplo, ele vai ativar a glândula pituitária. Nela, basicamente, o mais simples possível, ela vai desencadear alguma liberação de adrenalina e noradrenalina, tá? Eles têm o mesmo funcionamento, só que em regiões diferentes, que vai fazer adrenalina. A gente conhece do dia a dia, né? A gente vai agir. Então, apareceu o leão, vou correr. Essa é a ideia. Só que também ativa o cortisol, que é do estresse, tá? É aquele hormônio do estresse, mas muito relacionado. Então, você fica com muito medo da situação, naturalmente o medo e o estresse, ali, a tensão, eles têm uma relação por isso, tá? Então, muito medo pode gerar um estresse e virar algo insuportável. Então, se você é uma pessoa que tem muito medo de várias situações, pode ser que você realmente aumente seu nível de estresse e, consequentemente, você venha até a desenvolver um burnout, por exemplo, que já é uma patologia relacionada ao estresse, principalmente às vezes contextos laborais, estudantis. Não precisa exatamente sobre trabalho, né? Mas é muito bem associado, mas que pode estar surgindo também. E experiências de medo, um ponto interessante é que, como eu falei, nem sempre são medos reais, nem sempre é um leão que está na sua frente. Você pode ter medo de errar algo, você pode ter medo de sentir vergonha, sabe? De sentir que as pessoas vão rir de você, de sentir que as pessoas vão falar sobre você, de se expor realmente. Por que eles vão falar sobre mim? O que eles estão pensando sobre mim? Você percebe que tu tá parando e tá preocupado com a possibilidade das pessoas, que às vezes nem são pessoas que te conhecem, às vezes nem estão olhando para você, mas digamos que eles estão prestando atenção. Você tá preocupado que elas vão pensar algo negativo sobre você. Você tá preocupado sobre como elas vão pensar, o que elas vão pensar. Sendo que você nem tem o poder de controlar os pensamentos, você quer controlar dos outros. Se for para eles pensarem algo negativo acerca de você, eles vão pensar. Você não tem esse poder de controle. E o medo surge aí, às vezes o medo de se expor, o medo de ter vergonha, o medo de errar, o medo de não conseguir algo. Ele pode surgir, sabe? Você está tendo um medo de algo, uma possibilidade negativa do futuro. Talvez você até tenha evidências que isso pode acontecer de errado, mas você está tendo medo de algo que pode vir a acontecer. Você pode ter medo de imprevistos. Ah, mas se eu sair de carro e alguém pular na minha frente, eu vou atropelar e vou matar alguém. Você percebe o quão extremo está sendo isso? Você pode sim utilizar esse medo para dirigir com mais segurança, com mais atenção, mas não te impedir de dirigir. Se o medo te paralisa, ele é ruim. Se o medo te faz ficar mais alerta, em um nível saudável, tá? Não um alerta ao ponto que você fica mega estressado, lembrando que o medo ele vai ativar lá a glândula pituitária, que vai
dá uma liberaçãozinha de cortisol, então você vai ficar um pouco estressado. Mas até um certo nível, tanto o medo quanto o estresse são positivos para você. Então, até que ponto esse medo ele pode ser, né, positivo ou negativo? Isso está muito relacionado ao paralisar. Quando o medo te impede de estar conquistando algo, de estar buscando algo, de estar fazendo algo, né? O medo de mudanças, de coisas que podem vir a acontecer diferente. Você está indo para uma nova cidade, está mudando, por exemplo, para atletas de equipe. E aí, abrindo essa parte de atletas, né, como sempre trago aqui um pouco da psicologia do esporte, é muito comum atletas que já sofreram lesão, eles ficarem preocupados de sofrer novamente. Então, logo após retornar à lei do trabalho do fisioterapeuta, de uma cirurgia, eles ficam com medo. E tudo bem, sabe? Só que o ponto é, esse medo ele não pode se prolongar a um sentido que ele não consiga mais estar evoluindo, que isso crie limites, barreiras para o potencial dele. Que talvez ele vai ter tudo recuperado 100%, podendo voltar às atividades normalmente, e mesmo assim, ele não vai conseguir agir tão bem. Ele não vai conseguir se dedicar tanto. Um ponto é, o medo de lesão, ele pode ser sim positivo, até para evitar que o atleta se arrisque em algum momento ali ruim. Algum momento que pode levar assim a prejudicá-lo. Mas o medo em si, ele, para esse momento, é aquele ponto que eu falo, ele tem que ser pesado. Se esse medo está criando barreiras, se esse medo está paralisando, esse medo sim está sendo negativo. Mas se o medo, ele serve como um alerta e você entende que ele, na verdade, está apenas te dando uma orientação de que, opa, isso aqui é perigoso, tome cuidado, é para causar terror. Para o pessoal que está vendo a gravação, ó, começamos assim, mas um negócio mais dark, só que eu não ia ficar segurando, né? Então, modificamos aqui a iluminação. Obrigado pelo elogiar o cenário. Mas voltando para o papo, para o pessoal que está vendo a gravação não reclamar. Qual o ponto? É muito comum dentro do contexto esportivo o tal do amarelô. A gente vê em outros contextos também, né? Mas principalmente no esporte, em época de escola, com adolescentes, a gente escuta muito do amarelô, né? Que esse amarelô, às vezes ele está muito relacionado ao tema de decepção. Você pode ter medo de decepcionar pelo fato de minha família, meu treinador, minha equipe, medo de levar a bronca que pode vir ali em consequência de você errar, falhar, medo de perder patrocinadores, certo? Você pode amarelar por medo de eu não estou bem, talvez eu vou perder, prefiro não me arriscar a perder aqui, não estou confiante. E até certo ponto o amarelou, ele diz muito sobre o seu pré-competição, né? De como você vem se preparando e tal. E isso é um ponto importante, sabe? Isso é um ponto que deve ser levado à atenção. E claro, quando o atleta tem possibilidade de um trabalho com um psicólogo, isso é algo que tem que ser mapeado e sempre lá averiguado, realmente acompanhado, né? Mas o medo, voltando para essa questão, ele pode ser ruim e principalmente quando é um medo, por exemplo, leva bronca, sabe? De quando o atleta está em um contexto que ele é punido, que quando ele comete erros, isso é levado totalmente como algo ruim, e muitas vezes o erro serve como aprendizado, sabe? O erro é algo que deve ser constante. Não existe uma trajetória de um atleta que nunca errou. Você tem que errar. Você tem que errar para começar a acertar. E um atleta, uma pessoa que realmente busca a excelência, ela não para quando acerta. Ela para quando diminui muito os erros. O famoso para quando deixa de errar. Então, eu fui treinar basquete e joguei 30 cestas, acertei na 30ª. Aí parei de treinar. Não. Uma pessoa que busca a excelência, um atleta, a gente coloca nesse contexto, ela vai jogar cestas até chegar um momento que ela não está errando mais. Porque quando ela for colocada em um contexto de pressão, de jogo, pode ser que ela erre. Mas a possibilidade é bem menor, porque ela treinou a um ponto de o erro ser mínimo. Certo? Ele pode acontecer. É inevitável, às vezes. E às vezes o erro não depende só de você, um resultado não depende só de você. Depende também do seu adversário. Talvez ele tome uma melhor decisão. E tudo bem. Mas se você tem medo dessa tomada de decisão, aí temos um problema. Certo? Dando continuidade, sempre olha aqui porque eu tenho um roteiro, né, gente? Acho que já perceberam, já até em outras lives. Você que já acompanha o canal aqui, pode dar uma olhada também nas últimas lives, são lives mais curtas, essas que eu faço solo.
mas também tem super entrevistas bem legais para vocês darem uma olhada. Mas qual seria o extremo do medo? As fobias. Existem fobias específicas, tá? É um tipo de diagnóstico. E fobias sociais também, que estão mais relacionadas à ansiedade, mas que ambas funcionam ali, tem um tratamento semelhante, tratamento baseado cientificamente, que é a exposição, certo? Terapia baseada em exposição, terapia com foco em exposição, terapia de exposição, tem vários nomezinhos, mas é exposição, basicamente. Qual o ponto? A terapia de exposição, ela junta um conjunto de intervenções comportamentais, tá? Que são baseadas na parte de exposição do indivíduo, de colocar o indivíduo em contato com aquilo que causa medo nele, que aquilo que causa fobia, certo? Aqueles estímulos negativos que assustam, que ele tenta se afastar, sempre buscando fugir ou se esquivar ao máximo. E o ponto é que o indivíduo, ele vai, obviamente, estar em um contexto, um tratamento, gente, que não é que eu tenho medo de barata, eu vou botar uma barata na mão do indivíduo. Não é isso, tá? Pelo menos não no começo. Mas que através de todo um protocolo é feito aproximações sucessivas de contato com aquilo. Então, digamos que uma pessoa que... Eu vou levar um ponto extremo aqui. Uma pessoa que foi assaltada no momento e tem uma fobia de armas. E se ela vê, por exemplo, um policial armado, ela já começa a ter ali já os primeiros sintomas da sua fobia, né? O medo ao extremo, tal, começa a passar mal, hiperventilar. O ponto é, em um tratamento, a pessoa não vai simplesmente pegar uma arma e botar na mão da pessoa. Não. Mas é feita uma aproximação dela ver uma imagem de uma arma, dela ver uma imagem de um policial com arma, sabe? Dela chegar e assistir um vídeo de alguém atirando, dela ter um contato, por exemplo, a gente utiliza muito hoje em dia, contato virtual, às vezes por realidade virtual, ou então realmente ela vê um jogo, um vídeo, sabe? Que envolve armas. E isso vai sendo sempre acompanhado com um profissional para ver como tá grave assim, como ela vai conseguindo lidar com aquilo, para aplicar algumas estratégias como de respiração, estratégias realmente ali para se acalmar e conseguir lidar bem com aquela aproximação. Até chegar um ponto, por exemplo, que o profissional pode ir com ela num banco e se aproximar de um policial que vai estar armado. Ela vai deixar de ter medo de ser assaltada, de ver um assaltante com arma e ela não vai reagir? Não. Mas além disso, por exemplo, junto com esse tratamento, talvez a pessoa pode entrar numa arte marcial, que não é que ela vai se defender, mas ela vai se sentir mais segura, talvez. E ela vai aprender na arte marcial também que ela não deve reagir. E deve sim se comportar de forma mais calma, mas vai gerar um pouco mais de confiança. Então, existem diversas estratégias comportamentais, principalmente quando a gente fala que tem base científica, tá? E que realmente são efetivas. E o ponto é, eu estou falando aqui do extremo do medo. Eu não estou falando aqui de um medo rotineiro, igual a gente falou, medo de errar, um medo realmente de perigos naturais. Estou falando de um medo que a gente já chama de fobia, que já se tornou um transtorno. E a ideia é que o indivíduo, durante um tratamento desse, ele não vai aprender só a gente não vai eliminar o medo dele. Acho que fica mais claro assim, não vai delete. Não funciona assim, não existe essa pílula mágica, seria até legal, né? O povo adora isso, tipo, pegamos aqui, abrimos o cérebro e deletamos. O medo tá aqui, joga fora. Igual, vocês já assistiram Harry Potter, que tem um negócio que pega as memórias, assim, e joga fora. Bem, só uma referenciazinha aqui. Mas que a ideia é você pegar e ele vai ter a oportunidade de aprender tanto estratégias para lidar melhor com o medo, como também aprender a não evitar e ficar fugindo o tempo todo de contato, de, por exemplo, ver um policial e sair correndo com medo do policial porque ele está armado. Certo? Então, esse é um ponto que eu acho importante. E as terapias de exposição também, elas têm muito o foco de encorajar o indivíduo, tá? A se aproximar de situações que podem ser tão reais, como eu falei, como imaginárias, né? Falei realidade virtual, então realmente imaginar ela ali próxima da pessoa com a arma. E isso vai fazer ela começar a lidar melhor com as situações. Mas tá, Frank, aqui você falou agora do extremo, vamos falar realmente da prática. Eu tenho alguns medos, às vezes que esses medos me paralisam, o que é que eu posso estar fazendo? Primeiro ponto, vou dar 5 dicas para vocês, tá? Dicas de como lidar com medo no cotidiano. Seria quase um post isso aqui. Primeiro, racionalize. Deu para entender? Qual a ideia? Tome consciência desse medo. Você tem que buscar evidências para esse medo. Por que esse medo surge? Esse medo, ele realmente está alertando para algo que é perigoso? Esse medo é de que exatamente?
Ah, é de leão, tá? Você não tem medo do leão, você tem medo do que o leão pode fazer com você. Mas eu tô colocando aqui, se você não mora na África, ou você trabalha num zoológico, acho muito difícil o leão estar te atacando assim naturalmente. Mas você tem um medo do leão, tá? Um ponto importante, isso até encaixa para fobias, é que às vezes a pessoa tem uma fobia e ela não quer tratar. E tudo bem. Ah, eu tenho fobia de palhaço. Qual é o seu contato com palhaços? Ah, em uma festa de aniversário de criança ou num circo. Mas eu não vou pro circo, também não tenho muito interesse. Mas eu tenho um filho pequeno, mas assim, se eu saber que ele tem palhaços, eu posso não ir. Eu posso ir embora. Não quero tratar isso. Não atrapalha, não me paralisa na minha vida diária. Tipo, eu não tenho que conviver com um palhaço. Certo? Então isso é tranquilo. O ponto é que tem alguns medos, principalmente, sei lá, medo de exposição, medo de falar em público, medo de errar. Acho que o medo de errar é um pouco mais comum. Você tem que ver, beleza, mas o que me prova que talvez na minha apresentação, em uma palestra que eu tenho que dar na empresa, apresentação de um projeto ali na minha empresa, eu vou errar? Pô, eu tô me preparando, eu que montei esse material, eu sei de início ao fim, eu tô treinando. Pode ser que eu erre? Pode. E se eu errar? Tudo bem, eu volto e falo. Certo? Às vezes eu tô gravando um story, eu tô falando aqui com vocês em live principalmente, eu posso errar uma palavra, eu posso falar algo que eu posso me corrigir depois. Qual o problema de errar? Então, isso. Ah, e se tem um problema de errar, beleza, o que eu posso fazer, então, para que esse problema seja sanado? Deu para pegar a ideia? É muito sobre como você vê esse medo. E você começa a racionalizar um pouco sobre ele. E percebe que talvez ele não faz sentido. Sabe, não tem nada que prove que esse medo pode vir a acontecer. E mesmo que ele venha a acontecer, ele não é tão grande. Talvez esse leão seja um gatinho. Tá? E tipo, sai gato. Não é um leão. Então, percebe que a gente leva muito ao extremo as coisas. A gente tem que ter cuidado um pouco com isso, certo? Segunda dica, aceite seu medo. Bebe um gole d'água. Reflete aí, você aceita seu medo? A aceitação do medo é um caminho muito importante, porque quando a gente está aberto a entender o medo no nosso dia a dia, você começa a encontrar mais autonomia e começa a perceber mais estratégias de estar enfrentando esse medo. Quando eu falei na dica anterior de você pegar e você começar a racionalizar, pode ser que você racionalizando você encontre sim alguns medos ali, mas o ponto é, você pode também encontrar soluções que vão minimizar o perigo desse medo, certo? Que vão ver as barreiras e encontrar formas de ultrapassá-las. Então, quando você está aberto a entender que esse medo ele é algo presente no seu dia a dia, que esse medo na verdade está ali até como uma forma para te ajudar, talvez seja interessante você estar aberto a isso e aceitar esse medo no seu dia a dia, porque o medo ele está dando sinais, ali para você que podem fazer com que você tome a melhor decisão, pode fazer com que você que não atrapalhe tanto assim o seu dia a dia, certo? Que são medos que às vezes estão ali para ajudar. Como eu falei, o medo ali, ele é um mecanismo que surgiu para ajudar a gente a sobreviver. Só que o que a gente faz com esse medo, se a gente sabe avaliá-lo corretamente, isso faz a diferença. Então, quando você está disposto a escutar e aprender com o seu medo, ou então você realmente começa ali a entender que aquele alerta, ele pode ser perigoso ou não, mas vai depender muito da sua interpretação, é o que eu falei anteriormente. O leão se torna um gatinho. Ou você encontra uma forma de evitar esse leão, porque talvez o leão não seja o problema. O leão talvez é só um obstáculo. Certo? Terceira dica. Imaginação. Assim como eu falei do tratamento para fobia, nem sempre a gente precisa estar vivenciando ali. A pessoa não precisa ter uma arma na mão dela, por exemplo, tratamento por fobia de armas. Mas ela pode imaginar, certo? Alguns exercícios podem ser realizados de forma individual. Você pode realmente estar se imaginando próximo, por exemplo, de uma barata. Pode estar se imaginando, por exemplo, no palco, né? Como eu falei, da questão da não fobia social, mas também a fobia de se expor, o medo de se expor. Você pode estar se imaginando no palco, dando tudo certo.
falando de forma que você queira falar. Sempre está treinando ali. Você se imagina, você se coloca naquele contexto, certo? E como eu falei, às vezes para o nosso cérebro, gente, o pensamento é tão real quanto a situação real. E se isso acontece, pode ser algo negativo, ele muitas vezes acaba sendo negativo, de um pensamento gerar um medo, porque é quase como se fosse algo real. Mas, e se a gente usar isso ao contrário? E se a gente usar esse nosso poder do pensamento ser algo tão vívido para o nosso cérebro, se a gente usar isso como um treinamento, para quando realmente a gente for ver a situação, tá na mesma, porque a gente já treinou, a gente já se visualizou naquele contexto. Não tem nenhum medo que vai surgir ali a mais. E se surgir, é um alertazinho que é aquele friozinho na barriga do nervosismo. E não um medo que vai te paralisar. Certo? Um diálogo positivo interno, tá? Um diálogo interno é um conceito que a gente fala muito na psicologia, principalmente na psicologia do esporte, que é aquela vozinha que a gente tinha na cabeça. Sabe? Aquela vozinha que é sua, que fica conversando com você, tá? Você não é louco, faz parte do seu dia a dia. E essa vozinha, ela é tão legal. Só que às vezes ela também é muito babaca. Às vezes ela joga a gente pro caramba, só fala nada com nada. Tipo, essa vozinha ela retrata muito nossos pensamentos. Só que são pensamentos que a gente tá mais atento, não são pensamentos de longo prazo, são pensamentos mais de tomada de decisão para o momento presente. E quando a gente treina esse diálogo interno, ou utiliza ele de uma forma positiva, um diálogo interno que vai fazer com que a gente se coloque nas situações que realmente, normalmente disparam medo, mas que a gente se coloque e acredita que vai superar, que a gente acredita que esse medo não vai ser tão real. Quando você tem esse diálogo interno mais positivo, que te leva à ação, aí sim, temos aí um caminho legal para você estar aprendendo a lidar melhor com o seu medo. Então imagina um corredor de maratona que ele tem medo de quebrar. No final da prova ali, tá faltando uns 3 km, mas eu acho que eu não consigo, eu quebro. Se ele já começa a prova com essa linha de pensamento, com esse diálogo interno de que ele vai quebrar, é provável que naturalmente quando ele se aproximar desse final da prova, não é nem que ele quebre, mas que ele meio que desista ali. Ou até ele deixa de ir na competição porque acredita, não é que sabe, ele acredita que vai quebrar e não quer passar por essa vergonha, etc. Então o medo está paralisando, e o medo até está impedindo ele de conquistar algo. Ele não tem um diálogo interno que eu tenho medo de quebrar, mas o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Certo? Deu para pegar a ideia? É você conseguir construir a partir da racionalização, aceitando esse medo como um alerta que talvez tenha algo que eu possa estar melhorando, me imaginando concluindo a prova e tendo esse diálogo comigo de que eu estou trabalhando e eu sei que eu vou conseguir estar conquistando essa prova. Então a gente vê com a construção. E a quinta e última dica, para a gente estar finalizando, é busque apoio para encorajamento principalmente. Busque pessoas, busque talvez profissionais que vão estar trabalhando com você para que te ajudem a lidar melhor com esse medo, certo? Como eu falei, não existe um botãozinho mágico, magia, acabou o medo, não existe isso. O ponto é que você precisa realmente desenvolver estratégias, principalmente de aproximação, estratégia de visualização, melhorar seu diálogo interno e aceitar esse medo como uma forma de conseguir novamente ter uma vida que vale a pena ser vivida, e ter uma vida que você vai estar agindo em direção ao que você acredita, aos seus valores. Então, não deixe o medo estar te barrando, te impedindo de conquistar algo. Entenda que o medo, ele é importante, tá? A gente não pode viver sem medo, não queira isso, mas que a gente também tem que dar limites a ele. A gente tem que saber utilizá-lo da forma correta, certo? O medo é uma emoção que faz parte do nosso dia a dia e que ele tem que estar lá, porque em algum momento ele vai ser bom. Então, uma dica de filme é aquele Divertidamente. Essa é a dica clássica para falar de emoções. É engraçadinho porque eles tratam a nossa mente como um computador e cada quem tem um momento ele que controla. E às vezes o medo está ali realmente para dar alertas que são positivos, para a pessoa às vezes não se machucar, não se colocar em situações de perigo, não tomar decisões ruins. Mas também, se ela deixa de agir, né? Ela toma decisões para não agir, aí a gente tem um problema, certo? Então é isso que eu gostaria de estar falando aqui com vocês hoje, galera. Cenáriozinho hoje mudou, mas uma luzinha mais negativa aqui.
Você que está assistindo essa gravação, muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Deixa a curtida, segue o canal e a gente se vê em um próximo SagaCast. Vou acabar assim. Boa noite.